Estamos vivendo um caos na rodovia ES-010, especialmente no trecho que corta a Grande Jacaraípe. Um caos. Eu tenho fotografado mais de 60 buracos num trecho de 1,7 quilômetros. Um trecho de um balneário tradicional, onde moram mais de 60 mil pessoas, que é a passagem de quem vem e de quem vai para o norte, que é a passagem do transporte de pedras, do transporte de eucalipto, do transporte de diversos importantes para a economia do nosso Estado. Quando eu chego a me pronunciar aqui nessa tribuna, deputado Gildevan, que é o nosso líder nessa casa, é porque eu já procurei todas as instâncias. Eu já cansei de tentar conversar com o DR. São 19 dias que esses buracos que estão ali aparecendo no painel estão expostos lá na Avenida Abdo Saad, lá em Jacaraípe. O DR foi lá, fez uma parte do tapa-buraco, uma hora falta asfalto, outra hora falta caminhão, outra hora está chovendo, mas passa a chuva um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E eu cheguei ao ponto de externar isso daqui, porque já considero uma falta de respeito com a população da Serra e também com a população de Jacaraípe. Todos esses buracos estão num trecho urbano, deputado Santo. Estão dentro de Jacaraípe, são verdadeiras crateras. Então é lamentável. Eu faço aqui então um apelo ao governador Paulo Artung, à Casa Civil, e registro aqui que estou tendo necessidade de apelar ao gabinete do governador, de apelar à Casa Civil, ao secretário José Carlos da Fonseca Júnior, ao Roberto Carneiro. Tentei de tudo com o DR. Já estou sendo mal interpretado, já estou passando como um deputado chato que cobra demais, mas eu só quero uma coisa. Eu quero uma tapa-buraco. Que a população local não tenha que conviver com essas crateras, com essa vergonha que é esse trecho da rodovia ES-010, e é importante que os capixabas e os serranos saibam que é uma rodovia de responsabilidade do Estado, uma rodovia de responsabilidade do DR, que não está cumprindo com a sua responsabilidade. Às vezes é atencioso, tenta explicar o inexplicável, porque um departamento que está sem capacidade de fazer operação tapa-buraco é um absurdo. E a cobrança vem naturalmente, eu assumo essa responsabilidade da população para com o deputado Bruno Lamas. Que seja no açougue, que seja numa padaria, que seja numa academia, que seja no supermercado, que seja no dia a dia, a pergunta é a mesma: o que está acontecendo? Da segunda etapa da Avenida Alice Coutinho, honrosamente essa avenida leva o nome da minha mãe, uma obra importante que ultrapassa a casa dos 34 milhões de reais, uma obra que vai beneficiar toda a população que mora ali às margens do Córrego Maria Preta, córrego esse que eu conheço há muitos anos, porque ali, deputado Freitas, eu tive a oportunidade de nascer na beira do Valão Maria Preta, nos pés do antigo Morro da Favela, que hoje é conhecido como São Geraldo. Então essa obra vai canalizar o Córrego Maria Preta, vai estender a ligação da Alice Coutinho na fase 1 até o entroncamento da rodovia leste-oeste, ou seja, duas avenidas importantes no município de Cariacica, que vão se unir e vão seguir até o município de Vila Velha. Ou seja, mais uma conquista com apoio desta casa, com o nosso trabalho, fazendo chegar essas obras de investimento no município de Cariacica. Outra obra importante é a construção do Hospital Geral de Cariacica com dinheiro do governo do Estado. Já temos 50 milhões de reais depositados na conta e agora, a partir do próximo ano, mais de 124 milhões de reais através de emenda impositiva da bancada federal, que é liderada pelo deputado federal Marcos Vicente. Um recurso importante, somado aos 50 milhões, nós teremos quase 200 milhões de reais para que nós possamos realizar o sonho de toda a população de Cariacica, que é a construção do primeiro hospital geral da nossa cidade, que vai ajudar muito a população, não só de Cariacica, mas a população de Viana, da região serrana, enfim, que busca o atendimento médico aqui em Vitória, Vila Velha e no município de Serra, porque não encontram atendimento no município de Cariacica. As questões dos direitos das pessoas simples, dos homens públicos, dos mandatários e dos poderes concebidos constitucionalmente, poder legislativo,
Poder Executivo, Poder Judiciário. Falo isso porque, após 3 anos e 11 meses, deputado Freitas, não obedecendo o princípio da eficiência, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo cassou o registro de candidatura do prefeito de Itapemirim. Prefeito hoje do meu partido, na época ainda era do seu partido, do PSB. O princípio da eficiência não foi obedecido. 3 anos e 11 meses de mandato. Faltando um mês apenas do encerramento do mandato, o prefeito, Dr. Luciano Paiva, de Itapemirim, tem o seu registro da candidatura, que ele encerra o mandato, cassado. É de se lamentar isso, até porque ele já foi novamente julgado pela população de Itapemirim. O reconduziu como prefeito eleito daquela cidade. E aí, como presidente estadual do partido, do PROS, a qual o Dr. Luciano foi eleito, com o número 90, que é do nosso partido, eu quero só chamar a atenção do que são esses poderes. Porque o princípio da eficiência é um preceito constitucional, deputado Nunes. 3 anos e 11 meses o TRE leva para cassar um registro de uma candidatura. E isso é lamentável, até porque, reitero aqui, o povo de Itapemirim já o julgou novamente e o outorgou um novo mandato. Mas eu quero lhe cumprimentar pela fala de necessidade de justiça urgente, urgentíssima. Nós estamos com um número muito grande de casos agora judicializados, denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo como abuso de poder econômico. O município de São Mateus, 6ª economia desse estado, é um dos municípios, e eu fico imaginando, será que nós teremos que esperar um mandato inteiro para ver a situação resolvida? Então, o que nos disse o presidente do TSE não é isso, é de que antes da posse julgaria todos os casos. Usar o mandato inteiro para o final do mandato, faltando um mês para concluir o mandato, ter o julgamento de um abuso de poder econômico que foi cometido na eleição de 4 anos atrás, isso é uma vergonha para o nosso país. Estamos vendo tantos acontecimentos no país, relacionados a essas operações de combate à corrupção. Agora, mais do que ficar admirados com essa questão de quantas pessoas tidas como importantes estão envolvidas nisso, e torcer para que isso tudo faça realmente uma faxina na política brasileira, nas altas esferas do poder político e econômico, essa situação ela precisa ser, ao mesmo tempo, pedagógica. Nós precisamos usar cada acontecimento desse para tentar refletir e entender como funciona a relação entre o público e o privado e entre as instituições no país. Isso que a gente está vendo são as práticas no país, entre público e privado, entre instituições, entre partidos. E uma coisa que chama a atenção, a questão relacionada ao Rio de Janeiro. Essa deveria ser didática para todos os estados. Nos assustamos ao ver o grande escândalo envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. Só para lembrar, parte da imprensa nacional e parte da imprensa carioca e outros segmentos já apontaram no passado Sérgio Cabral como um modelo de gestão a ser seguido. Sérgio Cabral, em determinado momento, parte da imprensa nacional, chegou a apontá-lo até como um possível presidenciável. E olha o modelo de gestão, o que era. Ora, olha o que era o então apontado como presidenciável. Agora, curiosamente, a corrupção no Rio de Janeiro, ela foi desmantelada não, ela foi descoberta em relação ao governador Sérgio Cabral pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal, pela Polícia Federal.
não foram os órgãos do Estado do Rio de Janeiro que descobriram isso. O Nelson Marquesan Júnior, eleito prefeito de Porto Alegre nesse ano, fez um discurso na Câmara na semana passada, falando das 10 medidas de combate à corrupção, muito interessante, e ele falava um pouco sobre isso. Se um governador como Sérgio Cabral tinha ali tantos esquemas de corrupção envolvendo empreiteiras e empresários e outros políticos e não sei mais o quê, o Estado do Rio de Janeiro, com as suas instituições, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ninguém sabia disso. Nunca o Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia falando sobre essas questões, ou o Tribunal de Justiça, ou a Polícia Civil, ou o Tribunal de Contas, ou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É muita ingenuidade imaginar que só a Polícia Federal e o Ministério Público Federal foram capazes de descobrir isso. O que estavam fazendo os órgãos do Estado do Rio de Janeiro, que têm a incumbência de combater a corrupção e de investigar, e não o fizeram? Será que foram tomados de surpresa? Então, não podiam imaginar que isso estava acontecendo? Isto mostra, na verdade, a leniência, a cumplicidade e a promiscuidade que muitas vezes existe nos estados, entre Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça e não sei mais o quê. Aqui no Espírito Santo, qual foi a última vez que alguém se lembra que uma denúncia contra um governador, por exemplo, no Ministério Público, ou contra um governo, no Ministério Público, ou no Tribunal de Justiça, ou coisa que o valha, que isso prosperou efetivamente? Ninguém acho que há de lembrar quando foi que isso aconteceu. Eu não estou fazendo acusações levianas de nada, não. Eu só acho muito estranho que todas as vezes que denúncias que venham a atingir um determinado governo ou governador, seja na Assembleia Legislativa, seja no Tribunal de Contas, seja no Ministério Público, que isso não avança. Logo são engavetadas, logo são ali arquivadas e com um parecer ralo ali de que não houve prova suficiente, que não era bem assim, etc, etc. Será? Às vezes, por um ato administrativo, comprovadamente que não se trata de corrupção, mas simplesmente por uma assessoria que informou o ordenador de despesa erradamente, essa pessoa é perseguida o resto da vida, execrada. Mas aqueles que saem do poder, especialmente alguns prefeitos, alguns governadores, que saem, que têm uma vida modesta antes de ser prefeito, depois de sair de prefeito, com a vida totalmente diferente, não é? Sai com os hábitos diferentes, que mudam para bairros nobres, deixam os seus bairros de origem pobres e vão morar exatamente em verdadeiro palacete, ou em mansões, ou em apartamentos de milhões de frente para o mar. A Polícia Federal e o Ministério Público têm que olhar com mais carinho, porque com certeza aquele que muda de hábito, que muda do seu bairro, que abandona o seu povo, e que jogava pelada, e que passa a jogar tênis, e andar de carrão, carrão importado, sem emprego, está na cara que houve aí uma coisa inexplicável na vida dessas pessoas. Acabamos de sair de um processo muito importante no nosso país, que foram as eleições municipais, onde diversos partidos tiveram a oportunidade de apresentar os seus candidatos e serem avaliados pelos nossos eleitores. Alguns tiveram mais habilidade, outros menos. Alguns tiveram mais condição financeira e até abusaram do dinheiro
Eu costumo dizer que muitas vezes a lei diz que não pode, que não deve, que é crime, mas todo tipo de corrupção, compra de votos, continua acontecendo praticamente em todos os municípios. Muitas vezes, aqueles parlamentares municipais, principalmente, que têm uma ação de fiscalização, de denunciar, acaba sendo punido pela sociedade, que prefere ainda votar naqueles candidatos a vereador que ainda utiliza os espaços da saúde ou do assistencialismo e acabam votando nas pessoas que praticam mais o assistencialismo do que naquelas pessoas que têm mais um comprometimento com o próprio mandato na defesa da sociedade e dos direitos da sociedade. É por isso, com esse motivo, que nós criamos a Escola de Formação e Gestão Política. E nessa oportunidade, nós, durante esses 2 últimos anos, em 22 municípios, nós demos a oportunidade de muitas lideranças participarem dessas palestras com professores altamente capacitados, favorecendo assim as nossas lideranças conhecer um pouquinho mais das nossas atividades. Então nós precisamos sim reencantar todas as lideranças para que elas estejam se colocando à disposição, principalmente no período eleitoral, e ali participar desses locais, desses espaços que são necessários à participação de todos. Hoje eu venho à tribuna com a tristeza do que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Com respeito a toda a posição de todos, mas evidentemente não posso concordar com o que foi aprovado à calada da noite, à madrugada. Tanto é a reação da população, a reação do povo lá em Brasília essa noite. Espero, com certeza, que o Senado Federal, especialmente nossos 3 senadores, senador Ricardo Ferraz, que já se manifestou, deputada Rosa de Freitas, o senador Magno Malta também, e toda a bancada federal se manifesta, já aqueles que votaram a favor, que realmente o povo continue olhando para essas pessoas, e em breve nós teremos eleições para deputado federal, deputado estadual, e que, na verdade, o povo tome a sua decisão de reprovar aqueles que concordam com colocar uma mordaça no Judiciário e no Ministério Público, fazendo com que as coisas erradas desse país sejam normais. Não podemos concordar com essa ameaça ao Ministério Público e à Justiça, não podemos varrer para debaixo do tapete a vergonha que o país tem passado perante ao mundo. Chega de conchavos, chega de corrupção, e toda corrupção, todo erro tem que ser julgado. Os erros que eu cometi durante a minha vida política, que sejam julgados e que eu seja penalizado. Agora, não por uma lei que vem de cima para baixo e que, naturalmente, ameaça, intimida o Judiciário, intimida o Ministério Público, a Polícia Federal, nas investigações que deveriam continuar a passar esse país a limpo. O falecimento do líder cubano, Fidel Castro. E nós que, desde a infância, acompanhamos a história revolucionária de Fidel Castro, pudemos ver, em grande momento da sua vida,
a sua luta pela independência de Cuba e com propostas modernas e que fez com que o povo cubano depositasse nele todas as suas esperanças. E a história mostra que nem tudo da vida de Fidel Castro foi glória e passou a merecer o respeito das populações dos países que acompanhou a sua história. Eu creio que, pelo que acompanhei, 50% da vida política de Fidel Castro merece todos os elogios quando ele combateu a ditadura em Cuba e levou o povo a acreditar na reformulação da sociedade, na distribuição de renda, em um governo voltado para o segmento social. Mas entendo também que, da metade para frente, depois da conquista da Revolução, o período em que ele se incorporou de autoridade, de poder, ele acabou por decepcionar o mundo quando implantou a ditadura, estabelecendo regras antidemocráticas e tirando do sonho do povo cubano de viver dias melhores e submeteu a população a um sistema altamente autoritário, levando aqueles que contrariavam o seu modelo de governar a prisões e a assassinatos. Estamos nós diante de dúvida de qual regime é ideal para a administração de uma nação? Estamos nós diante de fracasso das maiores lideranças que surgiram no mundo? O Brasil atualmente que está vivendo um momento difícil. Qual o modelo buscar? Em que acreditar? Basear-se em qual o modelo para que nós possamos ter também aqui justiça social, democracia plena e poder direcionado diretamente para a população. O Fidel, ele deixa não apenas Cuba, mas o mundo, uma história grandiosa, onde ele tem grandes aliados e pessoas que o admiram e muitos inimigos, e pessoas e populações que consideram que, de fato, o governo de Cuba ele começou por uma linha e depois ele culminou numa ditadura incontestável por todos que admiram e pelos que não admiram. Eu posso falar de como é um pouco de Cuba, porque eu estive lá há cerca de 20 anos atrás e realmente é impressionante ver como que aquele povo, desde pequenininho, ele tem um carinho pelo comandante e também ele acredita na sua terra, ele tem orgulho de sua terra. E ver Cuba, uma ilha pequenininha, que é carente basicamente de tudo. A energia lá não tem hidrelétrica em Cuba, é tudo energia através do petróleo. Eles não são produtores de petróleo que se traduz em energia elétrica, ou seja, tudo tem que vir de fora. Um país de grandes tormentas, onde o que você planta não dá, então até o alimento tem que vir de fora. E Cuba conseguir se projetar para o mundo pela sua resistência perante o império e o domínio norte-americano, a gente tem que saudar, né, o que foi este grande líder, que foi Fidel Castro, e que eu tive a honra de conhecer, porque na época nós fomos num voo denominado Voo da Solidariedade, onde tiveram várias personalidades do país neste voo, e nós tivemos esse encontro com o comandante, que fica gravado na nossa história, como que você estar diante de um líder
que praticamente era intocável, um mito, não apenas no país cubano, mas também na maioria dos países que admiram, independente de seguirem a sua linha, a sua vertente política ou não, mas que admiram quem foi Fidel Castro. Eu quero chamar a atenção para uma votação do Supremo Tribunal Federal ontem. O Supremo Tribunal Federal, a gente costuma dizer, principalmente nos momentos de muita veemência, que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição do nosso país. E eu gostaria de saber onde na Constituição que estabelece que matar crianças de até 3 meses de concepção está escrito na Constituição que isso é permitido. Então, se não está escrito isso, ontem o Supremo criou isso. O Supremo inventou isso e estabeleceu que é permitido o aborto no nosso país até o 3º mês de gestação. E por que até 3 meses e não é 3 meses e 1 dia? E o Supremo Tribunal Federal ontem, inocentando uma clínica clandestina de aborto em Duque de Caxias, diz que matar crianças até 3 meses de vida não é crime no nosso país. E eu não vejo a imprensa nacional, a imprensa do nosso país, pegando pesado hoje para criticar essa atitude, que essa atitude é inconstitucional e que uma maioria simples não poderia fazer com que isso fosse legalizado no nosso país. Particularmente, não, em hipótese nenhuma, farei uma meia-culpa, porque não está na Constituição, não é permitido, é crime no nosso país o aborto, e o Supremo Tribunal Federal não poderia passar por cima do parlamento e criar uma legalização criminosa no nosso país. Minha indignação, meu repúdio a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Essas coisas acontecem muitas vezes, e aí nós temos que sim, em nome do Congresso Nacional, fazer a nossa meia-culpa, porque muitas das vezes nós que temos o poder de legislar, nós sucumbimos, nós não cumprimos o nosso papel, e aí, numa questão dessa, o Congresso Nacional não pode se omitir, não pode deixar o Supremo Tribunal Federal criar legislação, criar jurisprudência dessa monta. O imbróglio envolvendo essa questão da prova dos DTs que ocorreu no último domingo. Como eu já disse aqui, em grande parte a aplicação dessa prova foi uma grande esculhambação, uma bagunça generalizada, não se respeitou o que diz o edital, ou seja, a Secretaria de Educação já deveria ter vindo a público, pedir desculpas aos mais de 30 mil professores que fizeram a prova no domingo, e marcar uma outra avaliação decente, dentro das normas, com competência, ou então apresentar uma outra solução. O que não pode é manter esta avaliação. Isso seria o fim do mundo, em termos de ilegalidade, falta de isonomia e falta de vergonha. Quer dizer que a Secretaria de Educação provoca uma pataquada quanto foi essa avaliação no domingo, e agora a culpa é dos professores que estão reclamando. Ou seja, ocorreu de tudo nessa prova, falta de prova, as provas não estavam lacradas, os cartões não vieram com o número dos inscritos, se usou celular na hora da prova, faltou prova em vários locais, as provas chegaram com atraso em muitos lugares em mais de 1 hora, as pessoas com deficiência visual não receberam as provas ampliadas, entre tantos outros problemas. Então, com a quantidade imensa de áudios, vídeos, relatos que correm pela internet e que foram coletados pelo próprio Ministério Público, o problema são os professores. Em que mundo nós estamos e que tipo de pessoa encabeça as políticas educacionais aqui no Espírito Santo? De aproveitamento